Pronto, Pessoal, ótimo. pessoal, então, novamente, boa tarde a todos. Para quem ainda não tinha entrado, quando eu cumprimentei, estamos mais uma vez no ambiente virtual da disciplina de odontopediatria para fazermos a correção da atividade pós-aula do tema condução do comportamento para o atendimento do adolescente e os aspectos emocionais e psicossociais desse mesmo paciente. Eu vou convidar a Ana para realizar para a gente a leitura rapidamente, Ana, tá? Como já está gabaritado aqui, Ana, você vai ler o item falso, fazendo a correção para os seus colegas, certo? Se precisar de ajuda, estou aqui. Vamos lá. Aí lê a pergunta e o item falso. Você lê a pergunta, tá. E o item, o 1, 2 e o 3 está correto e o último está falso. Aí você vai fazer a correção do item falso, tá? Tá, joia. De acordo com Correia, 2013, a adolescência é um momento da existência humana difícil, que requer sensibilidade e atenção daqueles que convivem com eles, para que essa etapa ocorra sem maiores sobressaltos. Com base nessa afirmação, leia as afirmações abaixo e marque a sequência correta. Na maioria das vezes, o adolescente tem uma percepção de si mesmo positiva, o que facilita muito sua relação com o que está à sua volta. Tá falso porque é o contrário, né? Na maioria das vezes, o adolescente ele tem uma percepção de si mesmo negativa, o que dificulta a sua relação com quem está à sua volta. Então, é isso mesmo, Ana. Obrigada por compartilhar aqui a correção com nós, né? Esses itens que não foram lidos, alguma dúvida, pessoal? Seguindo, então. Bom, eu vou convidar agora a Geórgia, tá? Para ler. Só um pouquinho, Diana, parece que está repetida a questão. Está repetido, está repetido. Segue. Tá. Geórgia, você faz para a gente a leitura, tá? E o item falso, que é o segundo, você vai fazer a correção para a gente, seguindo o modelo da Ana. Tá. A odontopediatria é uma área da odontopediatria com a atuação voltada para o atendimento do adolescente. Entretanto, a abordagem do adolescente apresenta uma certa complexidade, devendo englobar o indivíduo como um todo, como também levar em consideração as mudanças inerentes a essa faixa etária, que ocorrem em diferentes âmbitos. Refletir sobre essa abordagem faz toda a diferença para o profissional que atenderá o adolescente e também para o adolescente que será atendido. A partir dessa premissa, identifique as alternativas verdadeiras e falsas e, em seguida, assinale a que contenha a sequência correta. O adolescente merece atenção especial no manejo comportamental, uma vez que devemos encará-lo como um adulto. Além disso, trata-se de uma época em que o monitoramento deve ser mais minucioso, já que, em virtude dos conflitos internos do adolescente ou por atitudes de rebeldia, observar um certo descuido com os hábitos saudáveis de higiene bucal. Eu acho que está falso, porque a gente não deve encará-lo como adulto, uma vez que ele não é um adulto ainda. E é isso. É isso, Pessoal, então é isso, né? Adolescente é um período muito especial, tá? Com características bastante peculiares a ele, como a gente mencionou. Alguma dúvida nas outras afirmativas? Seguindo, vou convidar agora o João Carlos para ler para a gente o enunciado e a resposta correta em relação a ele. Questão 4. A cárie dentária é considerada a doença crônica mais comum na infância e adolescência. A etiologia da cárie é multifatorial e pode associar-se a fatores biológicos, comportamentais, socioeconômicos,
e de acesso aos serviços odontológicos. Os conhecimentos acumulados nas últimas décadas permitiram compreender melhor os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da doença cárie. Com relação a esses conhecimentos, podemos afirmar que a cárie é uma doença biofilme açúcar induzida. Sim, então é o conceito hoje, atual, da doença cárie, tá? Que a gente vai trabalhar, a gente vai usar muito esse termo, né? É uma doença biofilme açúcar dependente, porque a cárie, ela não é transmissível, ela não é uma doença herdada, tá? Como acreditava-se, né? Ela é uma doença causada por todas as bactérias? Também não. E uma doença que na adolescência os jovens aprendem comportamento em relação à higiene bucal e alimentação nos tornam menos vulneráveis. Também não, eles são mais vulneráveis por conta que é uma fase que tem muitas mudanças de hábitos. Pode seguir? Ficou uma questão repetida, né? Ficou. Pessoal, mas em relação a essa atividade, foi bastante tranquila para todos? Sim. O restante da turma quer que faça algum comentário em relação ao conteúdo da semana passada? Em relação ao comportamento do adolescente, as mudanças emocionais, psicológicas, sociais, a adequação dele ao tratamento odontológico. Alguma pergunta? Milena? Podemos seguir, então? Não, tudo certo. Então, seguindo, obrigada, viu, pessoal? Seguindo agora, a professora Denise vai ministrar, tá? O nosso conteúdo de hoje. Só um pouquinho que eu já vou compartilhar a tela. Então, hoje vai ser o nosso caso, abra a boca e tenha cuidado. Vocês receberam orientações a serem seguidas para a nossa aula de hoje ser muito proveitosa. Então, aqui, olha, nós temos as nossas referências, que foi a saúde de adolescentes e jovens, uma metodologia de autoaprendizagem para equipes de atenção básica de saúde, o módulo básico. E tivemos também um artigo sobre a prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS e sexualidade. Vocês tiveram acesso a um manual e a um artigo. Então, como objeto de aprendizagem, nós colocamos assim, para ler o artigo, e no dia da nossa aula, que é hoje, os grupos serão chamados para responder algumas questões abordadas no artigo. Isso vai ser no decorrer da nossa aula. A atividade pré-aula, vocês fizeram a leitura do caso, lá do manual, que era o caso 1, que é abra a boca e tenha cuidado, e cada grupo será chamado para responder questões do caso e do artigo. Essa será a nossa metodologia hoje. Então, os nossos grupos estão assim formados, que nós pedimos para vocês se organizarem e cada grupo ter um coordenador. Inicialmente, os que vão ler o caso vão ser os coordenadores. Depois eu vou fazer as questões e outros irão participar. A professora Diana vai ajudar na ativação desses grupos. E caso vocês queiram espelhar a tela de vocês para responder algumas das questões,
Aí eu autorizo vocês a espelharem a tela. Combinado assim? Então, vamos lá. O grupo 1, que é a Débora, a coordenadora, vai fazer a leitura desse parágrafo da primeira parte do nosso caso. Na praça da cidade de Campo Formoso, durante a Feira de Saúde, um grupo de profissionais organizou uma série de atividades voltadas para a saúde oral. Montaram uma barraca com materiais visando a prevenção dos principais problemas de saúde oral em adolescentes e distribuíram histórias em quadrinhos, escovas, pastas de dentes e embalagens com fio dental. Aí Os adolescentes divertiram-se nas atividades propostas, ensinando os papéis de dentista e paciente. Cada adolescente teve a oportunidade de fazer a higienização oral e tirar suas dúvidas. João, 19 anos, aproxima-se do estande de saúde oral e, ao ouvir sobre a relação entre DST, AIDS e sexo oral, revela-se ao mesmo tempo surpreso e preocupado. No momento em que o grupo de adolescentes se afasta, ele pede uma orientação em particular ao Dr. Mário, cirurgião dentista. Conta que vem assistindo a muitas palestras sobre DST, AIDS e que nunca se preocupou com o risco de contaminação por meio do sexo oral. Fala que achou bastante interessante a demonstração sobre o uso de protetor de mucosas nessa prática. Dr. Mário reforçou as orientações e mostrou-se disponível para conversar sobre o assunto. O adolescente pergunta se existe diferença na transmissibilidade e poder de infectividade de DSTs, AIDS, em relações homo- ou heterossexuais. Diz que possui cáries e sangramento gengival, além de aparecerem aftas em sua boca periodicamente. O dentista enfatiza a importância de João procurá-lo na unidade básica de saúde para iniciar o acompanhamento, o mais breve possível. João foi atendido pelo cirurgião dentista na unidade básica de saúde. Na consulta, Dr. Mário seguiu o roteiro de anamnese do Sistema de Informação Ambulatorial. No tópico sexualidade, o adolescente respondeu que já havia feito relações com ambos os sexos sem proteção. Dr. Mário alertou para a necessidade de usar preservativo em todas as relações, como única alternativa para prevenir-se contra DST e AIDS. Durante o exame da cavidade oral, Dr. Mário, após colocar as luvas, examinou a cavidade oral e encontrou inúmeras cáries dentárias, inclusive perda de dente, com CPOD 8. Agora a outra Isabela. Isabela Gomes. Está com alguma dificuldade para ler, Isabela? Então, eu vou convidar a Carol, do mesmo grupo, para realizar a leitura, pode ser? Alguém do grupo 7 que estiver disponível para realizar a leitura? É a Isis, a Carol. Gabriela, Maria Júlia. Tem ninguém, gente? Então, a Gabriela, do 5, leia do 7, por favor. Gabriela ou então a Isabel? Vou ler. Quem chegou? Gabriela. Gabriela. Do 5. Tá bom, vai, Gabriela. Dr. Mário alertou para a necessidade de usar preservativo em todas as relações como única alternativa para prevenir-se contra DSTs, AIDS. Durante o exame da cavidade oral, Dr. Mário, após colocar as luvas,
examinou Eu estou lendo a parte errada? Tá, mas agora já Desculpa. pode continuar. Pode continuar. Examinou a cavidade oral e encontrou inúmeras cáries dentárias, inclusive perda do dente CPOD8. Havia também gengivite e lesões aftosas na região sublingual. Foi feito o plano de tratamento odontológico e o cirurgião dentista reforçou as orientações de higiene oral. Enfatizou que as lesões encontradas em sua cavidade oral poderiam facilitar a transmissão de DSTs. No caso de prática desprotegida do sexo oral, Dr. Mário encaminhou João para a consulta. Então, pronto, nós fizemos a leitura do caso, que é dividido em 3 partes. Então, a primeira parte, nós vamos pedir para o grupo 1 responder como os diferentes membros da equipe devem organizar-se para realizar as atividades propostas. Você quer que eu autorize a compartilhar a tela, Débora, ou não precisa? Uai, professora, pode ser. Você quer compartilhar? Posso compartilhar. Então tá. Pronto, está autorizado já. Você viu que você vai responder as questões do primeiro caso, né? Da primeira parte do caso. Sim, tá bom. Uhum. Então, a pergunta número 1 era como os diferentes membros da equipe devem organizar-se para realizar essas atividades. Então, a gente colocou, os membros da equipe precisam se dividir em tarefas, como distribuição dos kits de higiene, histórias em quadrinhos, orientação sobre o cuidado com a higiene oral, compartilhamento de histórias entre o dentista e o paciente, buscando atingir um vínculo e a confiança do paciente, e um membro da equipe para momentos de descontração também. E a 2, né, também? A 2 e a 3. Agora, só um pouquinho. Os outros grupos fizeram alguma coisa diferente que pode complementar essa primeira questão, da primeira parte do caso? Ou foi tudo mais ou menos a mesma coisa? Alguém quer complementar? Tudo mais ou menos a mesma coisa. É? Então tá bom. Então pode responder a segunda. Eu vou responder, professora. O que mais incluiria em uma atividade como esta, tendo em vista que os principais problemas de saúde oral dos adolescentes? A resposta foi um panfleto informativo sobre a importância da alimentação saudável para uma saúde bucal, colaborando para diminuir os índices de cárie bucal. Agora, gente, trazendo um pouquinho para a nossa realidade hoje, vocês acham que teria um outro meio de uma outra atividade para sensibilizar mais esse público? Qualquer outro grupo pode ajudar nessa discussão. Eu acho que também é disseminação de informações pelas redes sociais, né? Que hoje é o que mais estão ligados. Porque esse manual está um pouquinho defasado em relação, às vezes, à maneira de abordagem, né? Mas hoje, as redes sociais têm muito mais impacto nesse nosso público, porque a maioria das pessoas, quando pega um panfleto, o que é que faz, gente? A maioria. Geralmente descarta sem nem ler. Nem olha, não presta atenção. Às vezes, alguma informação na rede social que ele participa vai ter muito mais impacto e vai chamar muito mais atenção desse público. Concordam? Verdade. E aí, a terceira questão. Pode ir ao grupo 1 também. Que problemas de saúde oral podem ser diagnosticados precocemente?
Foi citado cárie, doença periodontal e câncer bucal. Uhum. Alguém mais quer complementar com algum outro problema que pode ser diagnosticado precocemente nesse nosso paciente ebiatra? Má oclusão, fluorose, Má oclusão, fluorose, halitose, halitose, que mais? disfunção temporomandibular, Disfunção temporomandibular, muito bem. erosão, Isso, erosão, erosão aparecendo muito, principalmente devido que à alimentação desse nosso paciente, né? Toma muito energético, refrigerante, bebidas ácidas. Aí, Débora, o grupo da Débora, né? Muito obrigada. Alguém mais quer complementar mais alguma das questões? 1, 2 ou 3? E agora eu vou compartilhar a minha tela novamente, para a gente dar sequência. Aí era o grupo 2 que era para ter respondido. Espera aí, gente. Primeira parte. E agora, olha só. A questão da segunda parte, a 1 e a 2 é o grupo 3, a 3 e a 4 é o grupo 4, e a 5 é o grupo 5. Aí, assim, vocês querem espelhar suas telas ou podem, assim, vocês irem falando e a gente vai ativando? O que que vocês acham? Quer espelhar? Deusvando? Ué, professora, o que a senhora preferir tá valendo. Denise, a sugestão aqui, tá, da Isadora, vai falando. O que ela escreveu aqui no chat, tá? Pode ser falando só. Outra opinião. Então tá. Então pode falar, então, Deusvando. Quais os problemas que são identificados nessa parte do caso? Eu vou falar essa parte. É a Lídia. Tá. A gente pode ver a cárie dentária, gengivite e aftas, além de uma falta de instrução sobre as práticas sexuais. Uhum. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Quem mais? Então pode responder a próxima. Eu leio essa, professora. Quais os principais pontos a serem esclarecidos em relação ao caráter de transmissibilidade e poder de infectividade em relação a DST, AIDS, na prática do sexo oral? Conversar com o João sobre medidas preventivas de doenças infecciosas advindas da prática do sexo oral. Explicar ao adolescente o uso de protetor de mucosa do tipo filme de PVC ou preservativos masculino e feminino. Estimular o adolescente a conversar sobre suas dúvidas e ansiedades. Certinho. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Aí sobre a infectividade, é interessante ressaltar que depende muito também da integridade da saúde bucal, integridade das mucosas, né? Sim. Causa, por exemplo, presença de feridas abertas na boca, úlceras, machucados. As próprias pode facilitar. Aftas, né? Reclamavam. Sim, as próprias aftas que ele fala que tem. Uhum. Aí, né? Por isso que é importante ressaltar para ele que até mesmo nisso é importante manter um cuidado com a saúde oral para evitar essa. Por isso, gente, a importância, né, muito grande do cirurgião dentista fazer parte da equipe lá na unidade básica de saúde.
Então, essa integração entre os profissionais é muito importante para a promoção de saúde do nosso paciente, esteja ele em qualquer fase do ciclo da vida. Tá? Desde a infância, adolescência, fase adulta e depois na terceira idade. Então, em todas essas fases do ciclo da vida, é importante a integração da equipe e a participação do cirurgião dentista na promoção da saúde. Então, agora o grupo 4 vai ler quais as doenças que podem ser transmitidas por essa via. AIDS, gonorreia, HPV, sífilis, herpes e candidíase. Uhum. E lembrando novamente, né, que está vinculado à saúde e integridade das mucosas, muito importante para evitar que elas sejam transmitidas. Mas, de qualquer forma, se sim ou não, a gente enfatizar o uso de preservativo na prática do sexo oral, né, gente? Porque tem que conversar mesmo com os pacientes. Pode ler a próxima também. Professora, eu vou ler, mas a gente não sabe se podem ser abordadas as manifestações bucais de doenças sexualmente transmissíveis e AIDS? Através de esclarecimento de dúvidas e oferecer material para orientação, essas coisas. E o que a gente não entrou muito em um consenso nessa, não. E os outros grupos? Deem uma mais? Pode também, gente, pedir a integração de outros membros da equipe de saúde para ajudar também no esclarecimento sobre essas manifestações bucais. O médico, tá? O agente de saúde, todos podem fazer parte dessa equipe para saber como abordar esse paciente, tá? Mais alguma coisa? Porque tem que estar sistematizado na equipe de saúde a maneira como vai ser abordado em relação a esse paciente, principalmente em relação às medidas preventivas. E o grupo 5, como que seria abordada as formas de prevenção? Como essa pergunta ela é pessoal, a gente colocou referente a orientações sobre como realizar o sexo oral com o uso de preservativos. Uhum. Apresentar casos de doenças sexualmente transmissíveis em cavidade bucal para tentar trazer o jovem para a realidade, né? O que a gente chama de um choque de realidade. Além de realizar um exame clínico minucioso à procura de indicativo de doença. Certinho, a ótima resposta. Alguém quer complementar? Ninguém mais? Então, o grupo 6 vai falar para a gente da terceira parte, quais são os novos aspectos que aparecem na história do João. O comportamento sexual, risco, a cárie, sangramento gengival e a afta. Certinho. E quais são as ações prioritárias que devem ser desenvolvidas quando chega nessa terceira parte? O que vocês acham? Que tem que orientar sobre o consumo dos alimentos, para não piorar as aftas. Caso é preciso, receitar algum medicamento se o paciente sentir alguma dor. Reforçar a necessidade da higienização, a escova de dente, que ela tem que ser pequena, macia, o uso do flúor, do fio dental. Muito bom. Orientação sobre uma dieta não periogênica, trocar de escova a cada 3 meses e
falar para ele sempre voltar, de 6 em 6 meses ou quando for preciso. Tá ótimo. Alguém quer complementar alguma coisa sobre essas ações a serem desenvolvidas nessa terceira parte do caso? E o grupo 7, então, vai falar para a gente quais são os profissionais que devem ser envolvidos. O grupo 7 não está presente, né, gente? Aí eu pulei o grupo 2, estão lembrados? Que aí o grupo 1 respondeu todas lá da primeira parte. Então, o grupo 2 pode responder para a gente, que é o do João Carlos.